Boa tarde, Presidente Ricardo Leão. Hoje mais uma crónica de setembro. Que temas é que nos trouxe para comentar? Bom, muito boa tarde, agradecer novamente o convite. Hoje tinha trazido aqui dois temas pela empresa que eles têm e pela proximidade e pela atualidade que eles têm. Um é a Lei Quadro de Descentralização de Competências para o Poder Local e outro é o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo pela Câmara Municipal de Louros, que está em discussão pública e, portanto, tem um prazo para a citação e para a entrega de propostas até dia 30 deste mês. 30 de setembro. 30 de setembro. Começando com a descentralização de competências, de uma forma muito rápida, dizer o seguinte. Esta lei quadro foi aprovada na Assembleia da República, antes das férias, em junho, julho, e foi uma lei, por iniciativa do Governo, do Primeiro-Ministro António Costa, que, na minha opinião, já careceu de alguns meses de atraso, tendo em conta aquilo que era o anúncio público do próprio Governo e do próprio PS, nessa postura de descentralização de competências para o poder local. Eu lembro-me bem de ouvir o próprio António Costa dizer que a sua vontade era que já estes autarcas que assumiram este mandato nas eleições de outubro do ano passado já tivessem, digamos, sob esta lei de descentralização de competências, ou seja, e tinha de fazer todo o sentido, eram eleitos para um mandato já conhecedores daquilo que iriam de alguma forma ter, quer como receita, quer como despesa, ao fim e ao cabo, as suas responsabilidades e as suas competências para um mandato de 4 anos. Por vicissitudes várias, não foi possível essa lei ser de alguma forma aprovada e apresentada na Assembleia da República em tempo oportuno e foi, digamos, por isso é que este reparo com alguns meses de atraso, porque faria todo o sentido que ela tivesse vindo a conhecimento de todos quando das eleições autárquicas de outubro passado. Bom, mas o que é facto é que ela foi aprovada com os votos a favor do PS e do PSD e com os votos contra das restantes bancadas. Importa aqui dizer que eu, enquanto deputado da Assembleia da República, votei por convicção a favor desta lei e votei a favor desta lei por diversas razões. Primeiro, porque faço parte de um partido que defende aquilo que eu defendo. Eu acho que aquele partido que defende mais reforço de competências para o poder local é aquele partido que reforça a democracia e que defende os princípios de Abril. Aqueles partidos que não defendem novas competências ou mais competências para o poder local é aqueles que pretendem o enfraquecimento da democracia e não defendem convenientemente os princípios de Abril. E porquê é que eu digo o reforço da democracia? Porque ao se estar a descentralizar competências e responsabilidades para as autarquias locais, estamos a proporcionar que o município, que as pessoas, possam apontar o dedo às falhas que possam vir a acontecer. O que hoje é difícil a pessoa apontar o dedo a um Secretário de Estado ou apontar o dedo a um Ministro. É muito mais fácil apontar um dedo a um Presidente de Junta, ou a um Vereador, ou a um Presidente de Câmara. Nesse sentido, por isso é que eu digo um reforço da democracia, porque é um reforçar da responsabilidade do eleito perante o eleitor, o aproximar do fosso que existe entre o eleito e o eleitor, para que as pessoas, de 4 em 4 anos, possam votar com convicção no trabalho que essa pessoa efetivamente fez. E por isso é que eu sou um acérrimo defensor de competências e de responsabilidades, nomeadamente no poder local. Iremos ter a oportunidade para falar na questão da regionalização, que eu também sou um defensor. Iremos ter, obviamente, e tenho convicção e faço fé para que essa discussão ainda possa existir ainda durante esta legislatura. Tenho essa convicção que ainda há espaço para, pelo menos, essa discussão após
a lei da descentralização de competências se possa abrir a porta a essa política de regionalização, ou seja, descentralizar o Estado o mais possível. Mas nesta situação da lei em concreto, estamos aqui em discussão, esta lei, como disse, foi aprovada na Assembleia da República e a própria lei apontava para um pronúncio dos municípios até dia 15 de setembro. Se os municípios não se pronunciassem até dia 15 de setembro, segundo a lei, ela era tacitamente aceita. Embora o próprio Governo, através do Ministro Eduardo Gabrita, veio, digamos, numa nota que fez circular pelos municípios e pelas freguesias, de que não carecia de nenhuma deliberação, porque de facto ainda não são conhecidos os diplomas setoriais, ou seja, os decretos-leis que têm que vir por parte do Governo, setor a setor, que são eles, obviamente, que vão, digamos, dizer em concreto quanto é que é, em termos de verba de envelope financeiro, que o município A, B ou C vai receber em função de um conjunto de competências que vão assumir. No entanto, eu sou daqueles que defendo que, de facto, a lei é a lei e, de facto, o que lá está lá. Portanto, as autarquias locais têm de se pronunciar até dia 15 de setembro. É por isso que trouxe este tema aqui, porque eu também, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, tive que, obviamente, me articular com o Presidente da Câmara, que é o Bernardino Soares, no sentido de o município, que tem dois órgãos, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, a se poderem pronunciar sobre este tema em concreto. E houve aqui um entendimento entre o PS e a CDU numa matéria que eu acho que é importante. Nunca ninguém pode acusar este PS, o PS de Louros, de irresponsabilidade, de incoerência, de demagogia, seja daquilo que for. Eu quero que este mandato, ao fim deste mandato, o PS assuma a sua função de oposição na Câmara Municipal de Louros e assuma a sua posição de liderança na Assembleia Municipal. E daqui a 4 anos, o que é que as pessoas façam? Uma avaliação daquilo que as pessoas deram, das condições que as pessoas deram, resultante das eleições ao Partido Socialista, que foi uma oposição na Câmara Municipal de Louros e uma liderança na Assembleia Municipal. E ninguém pode acusar, e eu quero é que daqui a 4 anos o PS possa ser visto como tendo sido um partido aqui em Louros que garantiu estabilidade, garantiu governância a quem ganhou as eleições democraticamente, mas acima de tudo que criticou, que apontou caminhos, que apontou soluções, mas que não foi irresponsável e que não foi demagogo. E é nesse sentido que eu não podia, obviamente, dizer que isto é para receber as competências, ponto final, parágrafo. Era uma atitude, da minha parte, de responsabilidade e de alguma demagogia política no que respeita a esta matéria. Porque, de facto, como disse ainda há pouco, ainda não se conhece os decretos-leis e os decretos setoriais que vão indicar quanto é que o município de Louros irá receber no que diz respeito aos centros de saúde, que envelopes é que vão receber relativamente aos funcionários, se são todos funcionários ou são só alguns, qual é que é o montante financeiro na área da educação que está afeto a esta descentralização de competências, as questões das escolas básicas 2, 3, que ainda vem do meu tempo quando vereador da educação, dos contratos de execução dos quais eu não aceitei essas escolas porque exigi ou pedi ao Governo que interviesse nessas escolas. Até lá o município não as recebia, o que é facto é que as escolas ainda não foram recepcionadas pelo município. Essas escolas, afinal de contas, vão ter ou não vão ter obras. O pessoal não docente, qual é que é o montante financeiro que está aqui envolvido? Há pessoal de quadro superior nas escolas que vêm ou não vêm. Na área social, que montante é que estamos aqui envolvidos? Há aqui um conjunto de matérias que, do ponto de vista financeiro, carecem de um melhor aprofundamento. E o que eu combinei com o Presidente Bernardino Soares, assumindo eu um papel de Presidente do Partido Socialista aqui em Louros, foi de que, com responsabilidade e com coerência, vamos tomar aqui uma posição. É uma deliberação da não assunção dessas competências agora, mas a análise e a decisão política remetê-la para o primeiro semestre de 2019. Quando forem conhecidos os...
Já são. Aliás, o Governo já fez sair que durante este mês vai sair um conjunto de decretos-leis sectoriais e os tais diplomas setoriais. Portanto, a própria lei, aliás, aponta para que no primeiro semestre de 2019 os municípios que não se pronunciaram agora, ou que pronunciaram-se da não assunção imediata, se possam pronunciar no primeiro semestre de 2019. Aqui é que há a divergência entre o PS e a CDU. Mas que eu, de uma forma muito, que essa é a minha postura, frontalidade acima de tudo e sem nada na manga. Ou seja, não faço nada nas costas. Acima de tudo, nós temos que dizer para o que é que vamos, como é que vamos e o que é que queremos. E o PS é muito claro nesta matéria. O PS quer descentralização de competências. O PS é a favor da descentralização de competências. Mas temos de ser responsáveis. E é nessa perspectiva responsável que esta foi uma boa solução. Nós deliberámos já na Câmara com os votos a favor da CDU e do PS com a abstenção do PSD e vamos aprovar com certeza na Assembleia Municipal de dia 15 essa deliberação que emanou da Câmara. Que é esta. Portanto, não vamos aceitar a assunção imediata agora dessas competências, vamos remeter a decisão para o primeiro semestre de 2019. Com a franqueza e a abertura que tive com o Presidente Bernardino Soares. Que é de que eu, como Presidente da Assembleia Municipal, irei agendar uma Assembleia Municipal durante o primeiro semestre de 2019, nem seja no último dia do primeiro semestre de 2019, com esta decisão da recepção das competências na Câmara. E depois de analisar os decretos-lei e os diplomas setoriais, vamos, com certeza, votar a favor desta descentralização de competências. Portanto, esta, mais frontal e mais direto sobre esta matéria, o PS não podia ser. Melhor ainda, mais responsável e mais coerente relativamente a esta matéria, o PS não poderia ser de outra forma. E é nesse sentido que nós já estamos aqui a fazer este aviso. Nós vamos conhecer os diplomas, vamos aprofundar os diplomas, vamos tecer as nossas opiniões, mas eu tenho uma cara. O meu voto na Assembleia da República a favor desta lei há de ser o meu voto na Assembleia Municipal, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, a favor desta lei. Não tenho aqui duas opiniões. O Ricardo Leão é o mesmo que é deputado da Assembleia da República e é o mesmo que é Presidente da Assembleia Municipal de Loures. Portanto, para ficar esclarecido, o Ricardo Leão não votou não à recepção das competências. O Ricardo Leão que votou foi, de forma responsável e coerente, analisar primeiro os diplomas setoriais, a área da saúde, o que é o quê, a área da educação, a área social, a área do próprio parque habitacional, um conjunto de edifícios que hão de vir à posse do município. Portanto, há um conjunto de fatores, de forma responsável é preciso analisá-los. Mas sou a favor da descentralização de competências e hei votar a favor durante o primeiro semestre de 2019. E isto é importante dizer porquê? Porque eu acho que a lei, tal como ela está construída, e acredito que os diplomas setoriais, que depois irá também, de alguma forma, carecer de uma maior negociação por parte do Presidente Bernardino Soares, que, aliás, faço aqui uma à parte, e também não compreendo muito bem a própria posição do Presidente Bernardino Soares. Porque se eu tenho a coragem de, dentro do meu partido, que é quem governa o país, que apresentou esta lei e que faz todo o sentido que as câmaras do PS a aprovem e que as assembleias do PS, municipais do PS, do qual onde eu me insiro, a aprovem, mas tive a coragem de dizer, calma, sou a favor, mas vamos analisar primeiro estes documentos, não vejo o Presidente Bernardino Soares com tanta coragem. Porque o Presidente Bernardino Soares faz parte da direção da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. O Presidente Bernardino Soares faz parte da direção da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. E é curioso que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses deu parecer positivo a esta lei. Repito, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses deu parecer positivo, aliás, e recomendo a todos aqueles que me tiverem a ouvir, que possam ler esse parecer, que está publicado na internet, não é fácil, o parecer na Associação Nacional de Municípios sobre a Lei de Descentralização de Competências, aparece logo lá o parecer, rasgados elogios
da direção da Associação Nacional de Municípios. A pergunta que faço aqui é se o Sr. Presidente Brandão Soares, das duas uma, ou vota de uma forma na Associação Nacional de Municípios e aqui vota de outra, o que não faz sentido, porque ele é Presidente de uma Câmara como a de Loures, deveria defender os interesses da Câmara de Loures, também na Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Portanto, não vejo se ele votou a favor na Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque aqui tem uma opinião diferente, faltou-lhe coragem, faltou-lhe o quê, não sei. Ou se votou contra e a maioria votou a favor, porque é que não aconteceu o que o próprio Presidente da Câmara Municipal do Porto fez, que foi sair da Associação Nacional de Municípios. Portanto, eu, que não sou vereador, portanto não posso fazer esta questão ao Sr. Presidente da Câmara, com muita pena minha, na reunião de Câmara, pedi aos meus vereadores para a fazer, mas pronto, compreendo que não tivessem, compreendo, quer dizer, não quiseram fazer. Pronto, eu faria, se fosse vereador, fazia esta questão, claro, mas faça esta questão, faça este repto aqui público. Das duas uma, o Presidente Brandão Soares, se votou a favor desta lei na Assembleia, na Associação Nacional de Municípios, enquanto parte da direção, enquanto vogal daquela direção, se votou a favor, porque aqui votou contra, porque aqui critica essa lei. Se votou a favor na Associação Nacional de Municípios, porque aqui vota contra. Se votou contra, também pode acontecer, na Associação Nacional de Municípios, e critica essa lei, e a Associação Nacional de Municípios deu um parecer contrário àquilo que ele pretendia, porque é que ele não fez o mesmo que o Presidente da Câmara do Porto? O Presidente da Câmara do Porto não se reviu no parecer da Associação Nacional de Municípios e saiu da Associação Nacional de Municípios. Portanto, eu compreendo que fazer-se parte da direção da Associação Nacional de Municípios pode dar algum estatuto, mas, acima de tudo, quem é Presidente de uma Câmara tem que pôr os interesses da sua Câmara, em primeiro lugar, a todos os estatutos que por aí possam haver. Eu, se fosse eu, fazia assim. Sou contra esta lei. Faço parte de uma direção da Associação Nacional dos Municípios. Votei contra lá. A Associação Nacional dos Municípios não entendeu assim, votou de forma contrária à minha. Só tinha que sair dessa direção. A coerência, acima de tudo, a dignidade política, assim o exige. Portanto, a minha pergunta é porquê é que o Sr. Presidente Brandão Soares ainda se mantém como diretor da Associação Nacional como fazendo parte da direção da Associação Nacional de Municípios? Esta é uma pergunta muito clara, porque nós não podemos ter uma cara de um lado e outra cara do outro. Nós não podemos ter uma medida aqui, outra medida ali. Nós não podemos estar aqui como Presidente de Câmara a trazer os interesses da Câmara intransigentemente e bem, mas depois estar numa entidade nacional que defende os interesses dos municípios, e ele em particular, como Presidente de uma Câmara, deve defender os interesses de Loures e não de outra qualquer, pronto, e continua lá, porque faz parte de uma direção da Associação Nacional de Municípios. Isto, muito sinceramente, com todo o respeito que tenho pelo Presidente Brandão Soares, não faz nenhum sentido isto acontecer. Portanto, a pergunta que faço é esta: porquê que o Presidente Brandão Soares ainda se mantém na direção da Associação Nacional de Municípios e não faz, como por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto, que teve a postura digna de dizer: então eu saio da Associação Nacional de Municípios Portugueses porque não me revejo num conjunto de tomada de posições que ali foram tidas. É só esta pergunta que eu gostava de a fazer. Não a posso fazer de forma formal na Câmara e também como Presidente da Ação Municipal também não a posso fazer, mas fica aqui esta pergunta de forma pública. E termino a situação de competências dizendo isto: portanto, eu sou a favor de novas competências. Aliás, tanto sou a favor de novas competências que o Partido Socialista foi daqueles que, se hoje existem competências nas juntas de freguesia do nosso Conselho, se existem novas competências nas juntas de freguesia do nosso Conselho, foi pela força negocial que o PS teve quando a negociação do orçamento municipal para este ano. Porque não tínhamos a menor dúvida nenhuma que, se não fosse a força negocial do Partido Socialista, dada pela população do Conselho de Loures, e se não fosse a matriz e o ADN verdadeiro do Partido Socialista aqui em Loures, que é de mais reforço de competências
nas juntas de freguesia, e ao exigir isso ao Bernardino Soares e à CDU para o orçamento municipal, hoje não tínhamos as juntas de freguesia com a capacidade de intervenção que hoje têm, hoje não tínhamos as juntas de freguesia com as novas competências que hoje têm, hoje não tínhamos juntas de freguesia com a dinâmica que hoje têm. E, portanto, se sou a favor da descentralização de competências, está mais provado que sim. E, aliás, vamos iniciar, e fica também já este aviso, vamos negociar o orçamento municipal para o próximo ano e o processo das juntas de freguesia não está fechado. Há um conjunto de competências que foram dadas que são precisas melhoradas, há que aperfeiçoar este passo importante que foi dado e há novas competências que as juntas de freguesia têm que assumir a bem da saúde pública e do bem-estar da população do Concelho de Louros. Refiro-me concretamente à recolha dos monos no nosso Concelho e refiro-me essencialmente ao cheiro nauseabundo dos contentores do lixo, que é uma vergonha o que se passa no nosso Concelho. E a colocar dessa questão ainda uma vergonha do que se passa no nosso Concelho. Já nem me estou a referir à fraca recolha que existe dos resíduos no nosso Concelho. Já nem me estou a referir aos contentores velhos e podres e degradados que existem no nosso Concelho. Já nem me estou a referir ao facto da solução milagrosa que era desta intermunicipalização entre Louros e Odivelas, de vir resolver este problema todo, de estão a estarem a fazer uma coisa que criticavam no passado, que é estarem a recorrer ao privado para fazer a recolha dos resíduos, nomeadamente à EGEL, para fazer a recolha dos serviços. Já nem me estou a referir sequer ao facto de fazerem adjudicações sempre à mesma empresa. A EGEL? Não, isso é para a recolha. Já nem me estou a referir ao facto de andarem sempre a contratar sempre a mesma empresa para a reparação das viaturas. E calma, ainda estamos no início do mandato, mas esta as pessoas têm que conhecer quem é a empresa e quem é o dono da empresa. E porque é que é só essa empresa que funciona? Não há outras empresas no mercado. Nem me estou a referenciar a isto. Estou-me a referenciar ao facto daquilo que as juntas de freguesia podem colaborar no sentido de melhorar o bem-estar da população do Concelho de Louros, numa lógica de minimizar o perigo para a saúde pública, que é mesmo isto, eu não estou a alarmar. É um perigo para a saúde pública que está a acontecer neste momento no Concelho. Há quem diga que isso é um alarme injustificado. Nós temos, e em Sacavém e Pereira Velha eu conheço particularmente bem, caminhões degradados que estão a fazer a recolha do lixo, que largam aquele líquido, porque o caminhão está roto, largam o líquido no chão e vão deixando um cheiro nauseabundo para essas ruas fora. As juntas de freguesia, principalmente as do PS, ninguém as pode acusar de criticar por criticar. Nós vamos apresentar uma proposta em concreto, em sede de orçamento municipal, onde as juntas de freguesia do PS, depois se os chamar quiserem fazer para todas, sim senhor, mas as juntas de freguesia do PS vão querer assumir essa competência. Da lavagem dos contentores superficialmente, porque a lavagem pura tem que ser feita pelos caminhões, porque tem que virar os contentores. Agora, desde que haja organização, tudo é possível. Porquê é que as juntas de freguesia não conhecem os dias e as horas em que vão ser feitas a recolha do lixo em cada uma das suas freguesias? Não era correto as juntas de freguesia terem acesso ao plano às voltas na sua freguesia da recolha dos resíduos? Seria o correto. Porquê esse segredo? Porquê é que não podem dar? Porque se dessem numa lógica de organização, quando os caminhões fazerem a recolha dos resíduos, anda uma carrinha da junta atrás a fazer a limpeza dos contentores, mas só os pode fazer quando eles estão vazios. Portanto, é importante conhecer os dias e as horas dos circuitos que estão pré-programados, fazerem em cada uma das suas freguesias e anda uma carrinha da junta a fazer a limpeza com os detergentes desses caminhões. As juntas de freguesia do PS estão disponíveis para esse trabalho. As juntas do PS estão disponíveis para centralizar os monos num ponto único? Os monos é outra questão. Esta é a questão clara.
Isso é os resíduos só. Esta é a questão clara da lavagem dos contentores, que é uma coisa vergonhosa que existe hoje em dia. Olha, eu fui à procissão da Nossa Senhora da Saúde, no fim de semana passado, e eu tive vergonha de passar naqueles contentores que era um cheiro que não se podia. Tive vergonha. Não pode acontecer mais isto. Já chega. Chega. Portanto, depois da proposta formal que iremos fazer em sede de negociação do orçamento, se este problema continuar e os CIMARs nos disserem que não a esta proposta das juntas, então há má vontade e há coisas que querem esconder em todo este processo. Será porque os juntas de freguesia depois passam a conhecer os circuitos previamente e depois eles, afinal de contas, não são cumpridos e depois é um problema? Pois, mas as pessoas não têm que ver com isso. As pessoas o querem daqueles a quem elegeu e àquelas entidades a quem pagam os seus impostos, porque paga-se muito taxas de resíduos, paga-se muito de água. O Conselho de Louros é o segundo Conselho da área metropolitana de Lisboa que mais paga. Então as pessoas não têm que exigir uma coisa tão simples, chamada organização. Era pedir assim tanto que as juntas de freguesia pudessem saber os circuitos da recolha dos resíduos em cada uma das suas freguesias, para poder colaborar na limpeza daqueles contentores, porque já se viu que os CIMARs sozinhos não conseguem fazer. Portanto, vamos aguardar. Agora, uma coisa é certa, ninguém pode acusar as juntas de freguesia do PS de criticar por criticar. Há uma coisa que o PS quer demonstrar ao longo deste mandato. Critica, mas apresenta uma solução. Porque não é criticar só por criticar. Está aqui a solução. E ou nós somos poder nas juntas, agimos em conformidade porque somos poder. Ou nós não somos poder, apresentamos essa solução. Agora, ninguém nos pode acusar de não apresentar propostas para resolver as questões. Segunda questão, mónos. Os mónos é uma questão que as diferenças do PS estão disponíveis para, de alguma forma, minimizar o impacto visual que aquilo acarreta. Agora, há uma questão, que eu também dou razão, há algumas pessoas da Câmara que têm vindo falar sobre esta matéria, que é a questão dos despejos ilegais que muitas vezes se fazem num conjunto de coisas que já não são mónos e que são feitas. Esse, de facto, é um problema de fiscalização que tem que ser tratado de uma outra forma, mas que também compete à Câmara reforçar o seu papel, que também tem esse papel de fiscalização. Mas a questão dos mónos é uma questão de nós, juntas de freguesia, se articular, ter capacidade para fazer mais 1 ou 2 dias durante a semana da recolha dos mónos e não acontecer como acontece agora, que é um dia por semana lá passa uma viatura para a recolha dos mónos e depois está ali uma semana aquilo ali visualmente degradante e com um impacto muito negativo. Portanto, a questão é esta, nós estamos disponíveis, juntas de freguesia do PS, vamos dar essa proposta, soluções em concreto para que se minimize o impacto negativo e visual que a questão dos mónos acarreta e também, há uma forma da saúde pública que acarreta para a população do Conselho de Louros. E, portanto, era esta a matéria que eu gostava também de dizer aqui, vamos guardar. Agora, eu digo isto e termino isto. É uma vergonha o que se passa neste momento com os contentores e com os resíduos e com o cheiro nauseabundo dos contentores do lixo. É uma vergonha. E, portanto, nós estamos disponíveis para resolver esta questão em concreto, mas não nos esquecemos daquilo que eu disse ainda há pouco, de um conjunto de atos de gestão que estão a ser praticados nos CIMAR, que as pessoas têm que saber aquilo que lá se passa. E isso o PS irá cá estar, para mostrar às pessoas os atos de gestão que vão ser cometidos nos CIMAR. E isso eu vou ser o primeiro, sem medo. Quando? Sem medo. Temos 4 anos. Isto não é... Temos que dizer as coisas no tempo certo. Este mandato ainda não fez 1 ano. No tempo certo. E vamos analisar as questões. Agora, eu digo já, é isto. Não percebo os ajustes que têm sido feitos nos CIMAR, ajustes diretos, à mesma empresa para a reparação, sempre à mesma empresa. Porque é a GEO e não outra qualquer para fazer a recolha dos resíduos? Porque
uma fixação num vereador de Sintra da CDU para vir ser administrador de Valor Sul. Portanto, há um conjunto de situações que carecem de uma análise ponderada, responsável, mas acima de tudo frontal. E a nossa relação de frontalidade, em primeiro lugar, é com a população do Conselho de Louros. Portanto, qualquer informação, qualquer postura pública que iremos fazer, em primeiro lugar, é com a população do Conselho de Louros. Nós não temos que dar aqui outro tipo digamos, de prestar contas à CDU, era o que faltava, ou prestar contas ao PSD, era o que faltava. Nós prestamos contas à população do Conselho de Louros. E é isso que nós iremos fazer. Para terminar, eu tinha um assunto que é o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, muito rápido. O Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo é um regulamento muito caro para o PS, e para mim em particular. Por muito que se diga, e por muitas vozes que agora se diz que o PS não apostava nas coletividades no passado, há uma coisa que é certa. E essa ninguém a pode desmentir. Porque eu vivia. Quando eu entrei para a Câmara, tinha o ploro do movimento associativo em 2002. Eu era vereador em 2002, entre outros, com esse ploro em concreto. E das coisas que mais me chamou a atenção foi esta. Não havia um regulamento de apoio ao movimento associativo. Havia uns critérios aprovados pelo vereador de então, mas internos, sem aprovação da Câmara nem da Assembleia Municipal. E quem criou um regulamento de apoio ao movimento associativo, debatido internamente entre os técnicos da Câmara, debatido exteriormente com todos os dirigentes do movimento associativo e depois sufragado em Câmara e sufragado na Assembleia Municipal, fui eu, enquanto vereador do Partido Socialista do Conselho de Louros. Isso ninguém pode dizer o contrário. Porque havia, até à altura, era uma coisa que eu criticava, é que havia coletividades filhas e outras eram enteadas. Umas, como eram filhas, tinham um tratamento, aquelas que eram enteadas tinham outro tratamento. E se há coisa que este regulamento em 2002 veio criar uma equidade de tratamento e de financiamento a todas as coletividades do nosso Conselho, independentemente se gostam mais do vermelho, ou se gostam mais do cor-de-rosa, ou se gostam mais do laranja. Essa foi a equidade que se veio dar de tratamento às coletividades do Conselho de Louros. E essa ninguém pode tirar, foi o Partido Socialista, e eu em particular, já agora, enquanto vereador em 2002, que tive essa missão com sucesso, e que me agradou bastante ver os dirigentes das coletividades do nosso Conselho dizer que finalmente estavam a ser tratados de uma outra forma que não estavam a ser tratadas no passado. E isso aconteceu. Não estou a mentir, aconteceu. Depois dizer que se apoiou mais, apoiou-se menos, ou apoiou-se mais, ou apoiou-se menos, o que eu posso dizer é assim, o estado em que o PS apanhou o município de Louros de atrasos de investimento nos equipamentos básicos, que era as coletividades terem que fazer obras profundas nas suas sedes. Os clubes esportivos não tinham campos sintéticos. Hoje os campos sintéticos que existem no nosso Conselho foi o PS que os fez. A CDU já cá está há 6 anos. Há 5 anos, já cá está. Diga-me um sintético que fizeram. 0. Diga-me um sintético. Digam-me um sintético que foi feito aqui no Conselho de Louros nestes 5 anos. O PS fez, todos os sintéticos que neste momento o Conselho de Louros tem, foi o PS que os fez. Isso não foi apoio ao movimento associativo. Quem foi beneficiar desses sintéticos? Não foi esse clube desportivo, não foi esses dirigentes associativos, não foram os sócios desses clubes desportivos que beneficiaram desse investimento. Então, e os pavilhões esportivos que foram feitos? Diga-me o pavilhão que o CDU tenha construído agora, desde tratar. 0. Os pavilhões que existem todos, foi o PS que os construiu. E quem é que beneficiou desses pavilhões? São as coletividades que lá praticam desporto, são os praticantes dessas coletividades. Isso não é apoio ao movimento associativo. Portanto, se quiserem brincar com os números, eu por acaso a minha formação até é gestão, eu posso brincar com os números. E eu somo todo esse apoio, que ao fim e ao cabo também é apoio ao movimento associativo, e confronto com os números que eles estão a dizer. Portanto, é para, de alguma forma, dizer que escusam de estar com esses discursos que às vezes ouve-se aí de vereadores e de Presidente de Câmara
sobre o que era o PS como movimento ativo e sobre o que é agora a CDU, porque eu também estou pronto para esse tipo de discurso. Não estamos perfeitamente à vontade para isso. Agora, não vale a pena estarmos com este tipo de situação. O que interessa é as pessoas verem na prática o que é. E, portanto, dizer o seguinte, este regulamento de apoio ao movimento ativo é bastante caro, é muito importante para o PS e para mim em particular, não poderia deixar de ser, e é um regulamento de movimento ativo, como eu disse há pouco, as propostas vão ser entregues até dia 30 de setembro, o PS criou um grupo de trabalho com os autarcas, com os seus militantes, com dirigentes associativos, para apresentar propostas formais a esse regulamento de apoio ao movimento associativo, porque o tempo vai passando, há alterações que têm que ser feitas e, portanto, dizer que o Partido Socialista, e faço um apelo a quem estiver a ouvir, também conhece esse regulamento, possa apresentar propostas, podem-nas dirigir ao PS, que nós depois trabalhamos e fazemos encaminhá-las numa proposta formal que o PS irá ter em sede de reunião de Câmara, com uma única finalidade, que é esta. O regulamento tem que ser aquele regulamento e aquele instrumento que permite equidade no tratamento às coletividades. E nos últimos anos, agora mais, já se tem havido alguma diferença de tratamento que se dá, porque umas gostam mais do vermelho e outras, resistentemente, continuam a gostar mais do rosa, e essas, infelizmente, estão a ser prejudicadas relativamente àquelas que, agora gostam mais do vermelho. Isso não pode acontecer. E é um instrumento como este, de apoio ao movimento associativo, que tem que dar a equidade de tratamento a todas as coletividades, num princípio muito claro, do respeito pelo dirigente associativo. Porque se há gente que abdica da sua vida pessoal, abdica da sua vida profissional, abdica da sua vida profissional, muitas vezes, trazendo menos dinheiro para casa, para dar tempo à coletividade, de forma gratuita, abnegada de qualquer outro tipo de interesse, essa pessoa é o dirigente associativo. E a respeito ao trabalho que ele faz e à carolice que ele dedica a essas coletividades em prol da comunidade onde essa coletividade se insere, não ficava sem qualquer trabalho, porque trabalha em prol da sua comunidade local, em respeito a esses dirigentes e em respeito a essas coletividades, deixemos dessas desigualdades de tratamento que se dá às coletividades por gostarem mais de um e de outros, e vamos ser equitativos no que diz respeito ao tratamento às coletividades, nem que seja pelo respeito ao trabalho diário que estes dirigentes associativos fazem no nosso Conselho, a quem nós, políticos, temos muito a agradecer. E pronto, é isto. Não deixava de colocar uma questão que a mim me sensibilizou bastante. Vamos deixar novamente haver coletividades que não são apoiadas porque não cumpriram o prazo? Tivemos 7 coletividades importantes que passaram o prazo, sim, e que não foram apoiadas. Eu acho que há tratamentos e há rigidez. Acho que isto é uma questão de rigidez. Porque no ano passado não foi assim, né? No ano anterior não tinha sido assim. Há uma questão de rigidez na decisão, que algumas são incompreensíveis. Eu conheci algumas durante este ano. Conheci algumas que, na minha opinião, não fazem sentido nenhum. E depois gerem leituras por parte das pessoas das decisões que a Câmara tomou. Arbitrárias, porque se foi assim, ia ser igual para todas. E eu não acredito que algumas coletividades tenham atrasado e que também tenha sido recusado. Eu, se lhe dissesse aqui 4 ou 5, meto já aqui as mãos no lume, de certeza que a Câmara não diria que não. E, portanto, lamento essa atitude que a Câmara tomou. É uma atitude exagerada do ponto de vista da rigidez autoritária. Para mostrar alguma autoridade, não é por aí, e lamento, e espero que não se repita. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado.